Bom, gente, para quem talvez seja novo aqui na Aya Church, nós vivemos um tempo de expansão da nossa visão, expansão das estratégias, e como qualquer empresa, para que essa expansão ela seja efetiva, ela seja bem executada, nós precisamos de uma estratégia, amém? E não somente estratégia, nós precisamos de direções, nós precisamos entender como Deus quer que nós executemos, para que nós possamos ser efetivos e alcançar aquilo que Ele tem para cada um de nós. O sucesso dessa estratégia, ele está condicionado diretamente com a execução dessa estratégia. Eu posso ter uma estratégia, se eu não executo essa estratégia, de nada adianta. Eu posso ter uma estratégia, se eu executar bem essa estratégia, eu vou ter êxito, vou ter sucesso naquilo que eu me propus a fazer. Hoje, pastor Murilo, cadê? Está por aí o pastor Murilão? Lindo do meu coração, está lá. Ele é quem coordena o projeto de expansão da Aya Church. Hoje, para vocês terem noção, nós estamos oficialmente, já abriu lá do Japão, está no processo aí, Japão, Paris, nós temos Aya Church em Portugal, nós temos uma visão, uma estratégia para que nós possamos alcançar o mundo, e não somente ficar nessas quatro paredes que são muito lindas, não as paredes, mas o lugar é muito bonito, né? Parede é normal e não é preta, vocês viram? Então as pessoas não podem criticar a gente, porque a gente não tem igreja de parede preta, mal o teto é preto, né? Mas nós entendemos que esse plano de expansão passa diretamente pela visão que o apóstolo Lamartine teve, através de um direcionamento de Deus, e nós, ele como líder da igreja, dá a visão, e nós como fiéis escudeiros, nós servimos a visão, nós executamos esse plano, e isso está diretamente ligado com o que está escrito lá em Mateus capítulo 16, versículo 15, e essa todo mundo conhece muito provavelmente, que diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem aqui não conhecia esse versículo? Talvez você seja novo, não conheça, está tudo bem, mas o que nós precisamos entender é que quando nós lemos esse texto, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o que nós precisamos ver quando nós entramos de fato no texto, é que esse verbo, ele está no particípio da língua original, e o particípio da língua original é como se fosse o nosso gerúndio, então indo por todo mundo. A sua melhor definição é indo por todo mundo, ou enquanto vão ao mundo, vocês preguem o evangelho, né? O ide, quando nós lemos ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, o ide, ele dá a sensação de um destino, né, pastor? Ide, você vai, quando você chegar você prega, e não é isso que a palavra de Deus nos mostra. É o que? Enquanto você estiver indo, você vai encontrando as pessoas, e você vai falando de Jesus, e você vai pregando o evangelho, e isso é lindo. Obviamente que isso nos tira da zona de conforto, porque o confortável é ficar quieto, a não ser que você tenha uma veia de evangelismo, você se retrai quando você tem a oportunidade de pregar o evangelho. Isso é natural, acontece com todo mundo, mas o ide e o indo ao mesmo tempo serve tanto para aqueles que são mais tímidos, quanto aqueles que conseguem desenvolver de forma mais eloquente esse chamado. Enfim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura não é uma palavra que saiu da minha boca, está escrito na Bíblia, o próprio Jesus disse isso, a estratégia dele sobre isso. Agora, quem aqui sabe o que é evangelismo ou evangelização? Pode levantar a mão aí. Quem aqui sabe o que é evangelismo ou evangelização? Dandara, você não sabe o que é evangelismo ou evangelização? Quem não sabe o que é? Evangelismo, muitas pessoas que têm pavor dessa palavra, muitas pessoas que têm medo, porque não conseguem desenvolver, e hoje um dos objetivos dessa mensagem é desmistificar um pouco a respeito do evangelismo, da evangelização, mas muitas pessoas travam com isso, e o que nós precisamos ensinar às pessoas é que a evangelização, o evangelismo, ele é prático. Evangelismo nada mais é do que você falar para alguém que existiu um homem, era Deus, se fez carne, desceu aqui à terra,
há mais de 2000 anos atrás, e essa pessoa se chama Jesus. E Ele, com o seu infinito amor, com a sua infinita bondade, através da sua graça, Ele decidiu, por livre e espontânea vontade, entregar a sua vida na mão de pessoas, para que Ele fosse condenado, para que você não mais precisasse ser condenado, então para que você tivesse e fosse redimido do pecado que estava sobre a sua vida. Jesus Cristo levou sobre si, na cruz do Calvário, os meus pecados, os seus pecados, e nós somos livres e podemos ter acesso a Ele. Esse é o evangelismo. E você diz para essas pessoas: olha, o meu Deus tem um diferencial, porque enquanto todos os outros deuses morreram e não voltaram, o meu voltou, o meu vive até hoje. Basicamente é isso. Eu falando dessa forma, facinho, babinha falar de evangelização ou evangelismo, não é verdade? Agora, evangelismo ou evangelização, ele não fica só no campo da teoria, ele entra na prática, ele é uma ação, e você precisa fazer isso, e não uma ação desenvolvida de qualquer jeito. Nós precisamos entender que existem estratégias de evangelismo, estratégias para que você seja efetivo na sua forma de evangelizar. Quantos aqui são proprietários de empresa? Levante sua mão bem alto, para nós tivermos aí. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Estou vendo. Perguntar para o senhor. Eu não sei qual é o ramo de atuação da sua empresa, mas vamos falar que é vendas. Se você quer aumentar as vendas da sua empresa, você cria uma estratégia de marketing, estratégia de venda. Você cria alguma coisa para que você consiga aumentar as suas vendas, consiga ter maior ganho. Estou errado ou estou certo? É isso aí, né? Agora, você faz isso de qualquer jeito? Você simplesmente fala assim, para aumentar as minhas vendas sobre produto A, eu simplesmente vou dar 30% de desconto. Você faz isso sem olhar o custo dele? Você faz isso sem olhar o seu custo operacional da sua empresa, sem ver se vai conseguir pagar os salários, vai conseguir pagar os impostos, vai conseguir tirar o seu prolabore? Você não faz isso. Existe uma estratégia, não é feito de forma desordenada. Amém? Todos que têm empresa partilham da mesma ideia? Sim ou não? Gente, vocês estão mal hoje. É a chuva? Interage comigo aqui, sim ou não? Sim. Amém. Falando de guerra, nós estamos vendo uma guerra entre Israel e Hamas. O sucesso da missão dessa guerra por parte de Israel passa diretamente pelas estratégias que eles estão adotando. Prova que eles são estratégicos é que eles não entraram desordenadamente na Palestina, na faixa de Gaza, e acabaram com tudo. Tudo na nossa vida nós precisamos de estratégia, e o evangelismo tem também objetivos, o evangelismo tem também métodos, e nós podemos utilizar desses métodos para otimizar e facilitar a nossa prática do evangelismo. Não é um bicho de 7 cabeças, evangelismo é fácil, e hoje eu quero que você abra sua mente, porque você vai sair daqui pronto para evangelizar qualquer um que você trombar na rua. Amém? Pense em uma pessoa que você gostaria de estar aqui que não conhece Jesus. Você consegue pensar em 10 segundos? Então, Deus vai te mostrar hoje, de forma bem prática, como você deve se preparar para evangelizar essa pessoa. Amém? Glória a Deus. Todos comigo? Amém, glória a Deus. Gente, aí vocês me deixam mais feliz, né? Para falar sobre evangelismo, nós poderíamos citar todos os discípulos de Cristo, mas eu quero falar especificamente sobre o apóstolo Paulo. Vou dar um exemplo sobre estratégia, sobre foco, sobre planejamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para vocês terem noção, ele se converteu por volta do ano de 34 depois de Cristo, né? E morreu entre 64 e 65 depois de Cristo. Entre os anos de 49 e 59, Paulo fez aproximadamente 3 viagens missionárias. Ele viajou, e nessas viagens missionárias, se nós calcularmos de forma bem superficial, nós vemos que ele andou e percorreu mais de 10 mil quilômetros. Um estudo feito pela Universidade de Stanford mostrou que Paulo andou cerca de 16 mil quilômetros para pregar o evangelho.
Mas nós vamos pegar especificamente a segunda viagem missionária de Paulo, que está relatada lá no livro de Atos, capítulo 17, quando Paulo chega a Atenas. Quando Paulo chega a Atenas, o que ele viu não foi beleza, embora a cidade fosse muito bonita, mas o que ele viu foi uma idolatria exacerbada daquele povo, um povo altamente supersticioso. Atenas era a antiga metrópole da Ática. A Ática, para vocês terem noção, é a região antiga da Grécia, e foi durante séculos, o centro da cultura literária daquela região. Era uma região riquíssima em cultura, uma cidade acentuadamente religiosa, com muitos templos e construções sagradas. E à medida que Paulo atravessava a cidade, ele andava e ele olhava. Isso, se nós olharmos lá no versículo 16 do capítulo 17, mostra que Paulo andava sobre os lugares, andava sobre aquela região, e onde quer que ele estivesse, ele conseguia enxergar templos, ele conseguia enxergar ídolos, estátuas de deuses, e isso gerou algo horrível nele, um sentimento muito ruim. Algumas pessoas acreditam que os atenienses adoravam cerca de 10 mil, ou centenas, ou 10 mil deuses diferentes, ou centenas de deuses diferentes. Nós não sabemos o quanto aquele povo ateniense adorava, mas nós sabemos que era um povo idólatra. E Paulo, pelo zelo que tinha, pela paixão que tinha pelo Evangelho, ele mostra lá para nós, olha só, Atos 17. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Quando eu fui a primeira vez para Israel, eu achava que sinagoga era somente templo religioso. Essa vez que nós fomos aqui, foi explicado de forma muito clara para nós que as sinagogas era local onde o povo se encontrava, onde você tinha o governador, você tinha a pessoa que ficava responsável por aquela sinagoga e cuidava da comunidade, e aí eles discutiam. Então Paulo foi pregar exatamente nesse lugar, e ele usou de uma estratégia na sua pregação, e para a compreensão da mensagem que ele estava pregando, ele proclamou a Deus em 5 aspectos, para que aquele povo entendesse, aquele povo idólatra. E conforme Paulo relatava, as pessoas ficavam cada vez mais convencidas de que aquele Deus era um Deus verdadeiro. Pensa que, mais uma vez, os atenienses eram um povo culto, centro da cultura literária, eles tinham uma cultura. Quando Paulo traz em 5 aspectos, olha só como Paulo mostra para eles. Primeiro, ele mostra Deus como Criador, capítulo 17, versículo 25, aliás, versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Depois ele proclama Deus como provedor, versículo 25, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Depois ele proclama Deus como todo-poderoso, versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra e a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Depois ele proclama Deus como Pai, no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. E por último, ele proclama Deus como juiz, versículos 30 e 31, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, de toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Talvez você fale assim para mim, tá, e aí? E aí que Paulo foi extremamente lógico e estratégico, quando ele mostrou Deus para essas pessoas, para aquele povo, porque com certeza não havia um Deus tão completo como o Deus de Paulo. Paulo aborda pontos importantes para aquele povo.
Você percebe que Paulo não fez de qualquer forma. Paulo tinha conhecimento da cultura, Paulo sabia o que estava acontecendo com aquele povo, e Paulo, além do conteúdo, tinha uma coisa que trazia poder para a sua palavra: o Espírito Santo. Sabe o que nos difere na hora de evangelizar? O Espírito Santo. Eu vou repetir. Sabe o que vai te diferir dos demais na hora de evangelizar? O Espírito Santo que habita dentro de você. Nós temos um objetivo: expansão do reino de Cristo. E isso, o ID, passa diretamente por nós. A evangelização, gente, é simples, mas ela não é simplista. Talvez você me pergunte, tá, qual que é a diferença de ser simples e ser simplista? Simples é buscar simplicidade no processo e nas ideias. Já ser simplista é adotar uma abordagem superficial, rasa, sobre a resolução do problema, sem considerar a complexidade do contexto, da época e outras nuances dessas questões. Não tem como você ser simplista quando você fala de evangelho, embora o evangelho seja simples. E hoje eu quero abordar com vocês 5 dimensões do evangelismo. O evangelho só cresceu o que cresceu porque os discípulos foram extremamente estratégicos na hora de falar, e eles usaram, tanto Paulo quanto todos os outros discípulos, usaram dessas 5 dimensões que eu quero falar com vocês. E eu posso garantir para vocês, que se vocês abrirem os seus ouvidos, prestarem atenção, Deus vai trazer revelação, e você vai sair daqui encorajado para evangelizar a pessoa que você pensou aí, e muitas outras, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, versículos 36, por favor. Atos, capítulo 2, versículo 36. Quem abriu, diga amém. Se você não abriu, não tem Bíblia, não tem problema, acompanha conosco aqui na tela, vai aparecer para você, amém? Vamos ler aqui. Diz assim: esteja absolutamente certo, eu estou lá em Atos, tá? Capítulo 2, a partir do verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Meu irmão, isso aqui é evangelismo raiz, não é aquele negócio, sabe? É raiz, cara, olha isso, é evangelismo rasgado, pastor Alana, presta atenção, olha isso, cara. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras Deus deu testemunhos e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse aqui é o primeiro sermão de Pedro, que 50 dias antes tinha negado a Cristo, agora cheio do Espírito Santo foi lá e rasgou o verbo na cara daquele povo. Eu acredito que muitos desses que se converteram, que estavam dentro desses 3.000 pessoas, eram os mesmos que estavam gritando: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica-o. Eu acredito que eram muitos desses, estavam lá e se converteram. Mas seguindo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Cara, esse texto é muito louco. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo produtos entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração,
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Eu quero ler de novo só o versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Somente nesse versículo 47 nós podemos observar 5 dimensões do evangelismo. Vocês estão prontos para isso? Amém ou não? Sim ou não? Cutuca a pessoa que está do seu lado, fala assim: acorda. Não, fala mais alto, dá um berro na orelha dela. Ai! A primeira dimensão que nós podemos ver é o louvor a Deus. Dimensão do louvor a Deus, olha lá. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Uma vida de louvor a Deus é a forma como todo cristão deve viver. Sabe por quê? Porque o mundo ele não vai se deixar convencer pela razoabilidade do nosso discurso. Você pode ter o discurso mais lindo do mundo, mas não é o seu discurso que convence. Você já ouviu falar que as suas atitudes demonstram muito mais do que as suas falas? Porque você pode falar uma coisa e fazer outra coisa completamente diferente. Eu posso chegar aqui e falar: louve ao Senhor, e viver isso. Agora, se eu tenho uma vida de adoração, de louvor, as coisas mudam de lugar, mudam de situação. E esse é o ponto de partida para tudo numa caminhada com Cristo. Uma vida de louvor, especialmente com Deus. Eu queria chamar o Kevin aqui, vem cá, Kevin. Obrigado, gente. Oh, gente, vocês estão tristes hoje, né? Ah, já sei. Tem São Paulino aí? Já sei. Ah, já. Faz parte, gente. 5 faz parte. Kevin, se eu te desse a oportunidade de apresentar a pessoa mais importante da sua vida hoje, a Roseli está aí? Não? Então tá bom, então a gente pode falar isso. A Roseli é a mãe dele, né? É uma situação delicada, né? Quando a gente fala quem é a pessoa mais importante da sua vida, ela vai falar, lógico, a minha esposa. Se a mãe tá junto, cara, cria uma coisa estranha, né? Mas se eu te desse a oportunidade, finge que eu não conhecesse você, que eu não conhecesse, você está entrando num lugar, no seu ambiente de trabalho, na festa com o seu chefe, você quer apresentar a pessoa mais especial da sua vida, como que você falaria dela? Pega, Isa, grava para você ter guardado aí. Finge que eu sou seu chefe, tudo bem? Tudo bem. Boa noite, tudo bem? Eu queria te apresentar a pessoa que eu mais amo nessa vida. Uau. Que é a minha esposa, Isadora Mira Fürsteron. Ela é uma pessoa... Pode bater o palmo, me conta mais dela. Obviamente eu acho ela uma pessoa maravilhosa, linda, espetacular. E todo mundo que vive ao redor dela consegue ver que ela é uma mulher forte, uma mulher excelente em tudo que ela faz. Mas ela também é uma mulher muito amorosa, muito meiga e que me ama de todo o coração. Uau, tá contratada. Eu nem sei para que você vai trabalhar na minha empresa, mas já te contratei já. Obrigado. Glória a Deus, aplauda. Eu vou te explicar o porquê que eu fiz isso. Porque você só consegue enaltecer as qualidades de alguém se você conhece essa pessoa. Você reparou nisso, que a gente fala assim, Deus é tão bom, e quando você vai colocar adjetivos e explicar muitas vezes Deus, você trava, você fala, Deus é bom. Aí você fala, não, me fala mais. Não, Ele é bom. Aí você fala, não, me fala mais um pouquinho desse Deus. Não, nossa, Ele é muito bom. Ele é incrivelmente bom. E aí você começa a colocar outras coisas na frente do bom. Ele é extremamente bom. Ele é lindamente bom. E você não sai do bom. Eu conheço a Isa há, 20 anos. Mas eu não conheço a Isa de forma íntima como o Kevin conhece. O Kevin é o marido dela, o Kevin está no dia a dia, o Kevin conhece os defeitos, o Kevin conhece as qualidades. E quando alguém é apresentado com uma forma tão linda, quer dizer o quê? Eu conheço e eu posso falar, porque eu tenho intimidade para falar dessa pessoa.
Sabe por que o evangelismo não tem sido tão efetivo? Porque as pessoas não têm intimidade com Deus, e aí você vai apresentar alguém estranho para uma pessoa conhecida. Deus, ele tem que ser muito mais conhecido, ele tem que ser muito mais seu parceiro, ele tem que ser muito mais o seu Senhor, do que qualquer outro amigo seu de balada, de trampo, de qualquer outra coisa. As pessoas conhecem mais os amigos do que conhecem a Deus. Por isso, se fosse o oposto, Deus, deixa eu te apresentar esse meu brother aqui, olha só, esse aqui é fulano de tal, gosta de uma cerveja, toma uma cerveja comigo, faz isso, faz aquilo, e aí você desenrola o que aquela pessoa é, e o contrário você não consegue falar. Uma vida de louvor é você saber que Deus é Deus, Ele está no topo da sua vida, Ele é a pessoa mais importante, que nada mais importa. Se o mundo desabar e Ele estiver lá, é o que você precisa. Isso é uma vida de adoração. O louvor, ele tem essa característica. Você adora a Deus por quê? Porque você sabe quem Ele é, você conhece quem Ele é de forma íntima. Aqueles discípulos louvavam ao Senhor, porque eles sabiam que Jesus era a fonte das bênçãos, tanto espirituais como temporais. Sabiam, eles viram, eles viveram com Jesus, eles tinham experiências com Jesus. Além de ter uma vida com Jesus, tudo aquilo que eles faziam, eles viam o Senhor em todas as coisas, eles viam as misericórdias das suas obras, eles viram, eles viveram, então eles poderiam falar a respeito de uma vida de louvor. A verdade é, enquanto nós adoramos ao Senhor, nós criamos intimidade. Sabe por que existe uma barreira tão grande na hora do louvor? Porque Satanás conhece e sabe o poder que uma adoração genuína tem. Sabe quando você vem para a igreja, para um louvor que nem hoje, cara, a unção estava assim, demais, muito ungido, mas muitas pessoas travadas. Sabe por quê? Porque Satanás quer que você fique travado, porque o louvor demonstra intimidade. Quando você louva ao Senhor, quando você adora ao Senhor, você adora quando você está feliz, você adora quando você está triste, você adora quando você está preocupado, você adora quando você está alegre, você adora Ele o tempo inteiro. E eu acredito que esse é o primeiro passo de uma estratégia muito efetiva para você evangelizar. Nós precisamos parar de ter tempos de louvor e adoração. Não, eu vou agora no meu carro ter o meu tempo de louvor e adoração. Não, louvor e adoração é um estilo de vida. Você faz isso o tempo inteiro, todo dia. Onde você estiver, você louva ao Senhor. Louvor não é só música, gente. Louvor é suas palavras, aquilo que expressam as suas orações. Uma vida com Deus genuína, isso é louvor. Isso é adoração. Primeiro passo para você ser um evangelista: adore ao Senhor em todo tempo. A segunda dimensão que eu quero falar é a dimensão da simpatia. Isso aqui pega muita gente. Quem aqui se considera uma pessoa simpática? Levanta a mão, simpáticos. E os humildes? Levanta a mão, os humildes. Simpático e humilde, levanta as duas mãos. Uhul! Simpatia, olha só, dimensão da simpatia. Vamos ler de novo o versículo 47, diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Deixa eu tentar explicar uma coisa. Você já se perguntou por que você gostou instantaneamente de uma pessoa? Você entendeu o motivo? Aquele lá, já gostei de você, vamos na minha casa comer um churrasco? Quem nunca, né? O meu rolê é outro. Gostei de você, vamos no McDonald's? Ou então sentiu uma espécie de antipatia. Não gostei dessa pessoa. Aqueles mais espirituais não cristãos dizem: está carregado. Tem negócio ruim aí, a áurea não tá boa, está meio nebuloso, está meio estranho. Melhor ficar longe. Gente, essa atração ou repulsa que nós sentimos, elas não ocorrem simplesmente porque nós ouvimos. Muitas vezes de ver as pessoas, a gente já tem uma pré-definição daquelas pessoas. Eu canso de ver, hoje não, eu tinha um amigo, porque hoje ele não mora mais no Brasil há muitos anos, Murilo, ele era um jogador de futebol, e ele entrava na igreja, e eu confesso, eu nunca fui folgado, nunca fui, eu acho pelo menos, mas quando eu era menino mais jovem,
as pessoas olhavam para mim e falavam, loirinho, não sei o que, não sei o que, e ele falava, eu entrei na igreja, e a primeira coisa quando eu te vi, eu pensei, eu vou quebrar ele no meio, eu vou bater muito nele. E depois ele veio me contar essa história, e eu falei, irmão, como que você fala uma coisa dessa? Nós é brother, nós é parceiro. Ele falou, não, mas eu não te conhecia. Eu falei, mano, mas só de olhar você já... Ele falou, só de olhar eu já senti um negócio estranho. Eu falei, isso é amor, cara. Mas sabe, a verdade é que existe um conjunto de aspectos que precisam ser considerados para que nós conquistemos a simpatia ou para que nós conquistemos a antipatia das pessoas. Existe um sociólogo francês que fez um estudo a respeito disso, e nesse estudo ele enfatiza que toda e qualquer pessoa sofre a influência tanto do seu meio, do meio onde ela viveu, onde ela cresceu, quanto do meio de pessoas que ela se relaciona. Então, nesse estudo, ele diz que nós precisamos considerar o ambiente, nós precisamos considerar tanto o agente emissor quanto o agente receptor, nós precisamos mostrar muita coisa. Ele diz que a disposição, a atitude demonstrada, na nossa disposição em ouvir, muitas vezes em valorizar aquilo que a pessoa está falando, muitas vezes em valorizar a presença da pessoa, vai gerar um interesse sincero pela mensagem. Então, quando você está ouvindo alguém, quando você vai evangelizar alguém, deixa eu te falar, você não é o centro do mundo, você não é o centro do universo, não é um monólogo, não é assim, ó, agora eu falo, você fica quieto, eu vou falar de Jesus, você quietinho, deixa que eu falo. Não é assim. Muitas vezes a estratégia você precisa contar e ganhar a simpatia da pessoa, para que a pessoa consiga se abrir e falar aquilo está no coração dela. Então você consegue ser muito mais certeiro quando você vai abordar situações. Às vezes você faz uma leitura sem conversar com a pessoa, e quando a pessoa fala, abre o coração, fala, você fala, putz, ela sabe mais de Bíblia do que eu. O que ela precisa não é de uma explicação que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. O que ela precisa é de um enchimento do Espírito. Então, ao invés de evangelizar aqui, eu vou orar. Quando você for evangelizar, não é um monólogo, é uma conversa. Uma conversa muito simpática. Tudo significa. A escolha do vocabulário significa. O tom da voz que você vai usar. Imagina só eu evangelizando alguém. Irmãos, você se não aceitar Jesus, vai para o inferno, infeliz. Eu conquisto alguém com isso? Conquisto? O máximo o cara vai lá e falar, mano, esse maluco é um lunático, é doido. Você já conversou com seu filho? Quando você ajoelha no mesmo nível do seu filho, por que muitas vezes é importante você se colocar no mesmo nível do seu filho? Para você olhar olho no olho. Quando você olha olho no olho, você tem empatia, e você consegue. Agora imagine eu olhando meu filho e falar, filho, eu te amo muito. Isso vai assustar. Agora se eu falo, filho, papai te ama muito, cara, você é muito especial para mim. Você entende que o tom de voz muda o ambiente? A forma como nós falamos, a nossa postura, a nossa expressão fisionômica, sabe, a nossa linguagem corporal, tudo tem um sentido. A arrogância é antagônica à simpatia. Uma pessoa simpática, ela cativa a atenção das pessoas. Agora, não te faz lembrar que Jesus deve ter sido muito simpático, para ele cativar a atenção de tantas pessoas? Gente, as pessoas faziam fila para andar com Jesus, para ouvir as mensagens de Jesus. Jesus não era um cara arrogante, embora ele tivesse toda a palavra, todo o conhecimento, toda a verdade, ele nunca menosprezou ninguém. Hoje nós vivemos em um tempo onde o discurso de amor, ele ganhou uma roupagem da hipergraça, enquanto o discurso de julgamento, de juízo do Senhor, ganhou um tom odioso, um tom raivoso. Nós precisamos entender que quando nós falamos de Jesus para alguém, que nós já recebemos a revelação,
que nós somos felizardos por ter noção daquilo que foi nos passado, porque nós somos felizardos porque o nosso nome está no livro da vida. Nós precisamos, ao evangelizar alguém, ter um olhar de graça e de misericórdia, não um olhar de julgamento. É fato que aqueles que não se converterem, que não entregarem o seu coração para Jesus, vão para o inferno. Isso é o que a palavra de Deus diz. Mas não é isso que nós temos que falar. Quando você vai evangelizar alguém, você precisa focar na graça de Deus e não no pecado que a pessoa vive. Eu não estou falando que você tem que passar a mão na cabeça das pessoas, não. O problema é como que você vai falar de pecado para uma pessoa que não sabe o que é o pecado. Acontece que hoje nós carregamos esse negócio de eu sei tudo, você não sabe nada, você não sabe nada. Eu conheço a verdade e você não conhece a verdade. Você precisa mostrar para essa pessoa que Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus é a resposta, Jesus é o amor. É tudo sobre Jesus. Não é sobre aquilo que você acha, é sobre aquilo que Ele fez na cruz. Isso vai fazer as pessoas olharem de uma outra forma. Mais uma vez eu digo, o evangelho, o evangelismo, ele pode ser simples, mas ele não é raso. Ele é extremamente profundo. Extremamente profundo. Mas o que nós precisamos dizer para as pessoas é que você não precisa fazer nada para se tornar filho. Ele já fez. O que você precisa fazer é aceitar. É isso que nós precisamos dizer para as pessoas. Terceira dimensão que eu quero falar para vocês, que os discípulos agiam, é a dimensão da naturalidade. Diz lá, vamos lá no versículo 47 de novo: louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse ponto aqui é muito bom. Sabe por quê? Porque eles não precisavam de um evento, eles não precisavam de uma conferência, eles não precisavam de uma vigília, eles não precisavam de um acampamento, eles precisavam de uma oportunidade, e a oportunidade era dada no dia a dia, daily basis. Eles estavam sempre disponíveis, e prova disso é que não existiu uma grande conferência para evangelismo. Primeira grande conferência do apóstolo Pedro, você está convidado, banda com apóstolo Tiago, não tinha isso. No dia a dia o Senhor ia acrescentando, e eles iam falando, eles tinham a oportunidade, eles falavam. E é isso que nós temos que entender, porque muitas vezes as pessoas esperam, por exemplo, os jovens, um acampamento para ter um encontro especial com Cristo. É lógico que o acampamento é um ambiente propício, é um ambiente diferente, mas não é somente no acampamento, não é sobre o ambiente, é sobre aquele que se manifesta nos lugares. Sabe, às vezes você quer esperar o momento certo para falar de Deus para sua amiga. Não, vou levar ela nesse domingo, porque esse domingo vai ser diferente. A banda A vai tocar, o pastor X vai pregar, e Deus vai se mover como se o poder do convencimento estivesse na mão da banda, na mão do preletor, ou nas luzes. Nós precisamos entender que isso tem que ser natural, e para ser natural precisa estar dentro de nós. Entendeu? Para ser natural tem que estar dentro de você todo dia. A palavra tem que estar no seu lábio, o Espírito vivo no seu coração, e quando isso acontece, flui naturalmente. Quando a palavra de Deus está nos seus lábios, o Espírito na sua vida, quando você fala de Jesus, flui naturalmente. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Você entende isso? Dimensão da naturalidade. O dia que isso estiver claro para você, meu amigo, você vai soltar isso e nem vai perceber. Você vai estar numa roda de conversa, você vai falar e vai falar: bicho, ó, falei aqui, nem me liguei. Falei aqui que Jesus é bom e nem sabia. E com a simpatia que você carrega, cara, você vai ver que as pessoas não ficam ofendidas. Ai não, eu não vou falar de Jesus hoje porque senão a pessoa vai se ofender. Vou esperar o tempo certo. Não tem tempo certo. Você precisa falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Você entendeu? Todo dia a dia. Todo dia a dia. O que você precisa ser é ser sempre a mesma pessoa. Na sua faculdade, no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, na sua igreja, seja naturalmente. E a evangelização não vai somente
servir para um dia na semana ou uma ação que a igreja faça, mas ela vai estar constantemente. Eu posso te falar uma coisa? Existem inúmeros jeitos de você evangelizar as pessoas. A forma como você vive a sua vida mostra uma forma de evangelismo. Esses dias eu estava vendo um vídeo do Felipe Melo. Ele é muito louco, né? Muito maluco, né? Quem conhece Felipe Melo, jogador? Levanta a mão quem conhece aí. Quem não conhece o Felipe Melo, levanta a mão. Misericórdia, vocês não assistem futebol não, gente? Ele eliminou o Brasil na Copa de 2010. Felipe Melo é um jogador que já jogou pela seleção brasileira, jogou pela Inter de Milão, que é um dos maiores clubes da Itália, jogou pelo Galatasaray da Turquia, jogou pelo Palmeiras aqui, o Guarani da capital, jogou também. Ei, já perdi a simpatia do povo, né? Brincadeira, viu? Mas ele jogou e hoje ele está no Fluminense. E o Fluminense acabou de se classificar para a final da Libertadores, num jogo dramático. E eu vi um vídeo dele, no final do jogo, né, já no vestiário. Ele pediu a palavra naquela roda que os jogadores fazem, pós-jogo. Você viu isso aí? Você chegou a ver ou não? Ele pediu a palavra e falou assim: gente, é o seguinte, a gente veio para cá perdendo, e com um jogador a menos, estava difícil a situação, tomando um atropelo, e antes de subir para o intervalo, eu coloquei os meus joelhos no chão e eu orei a Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor me der a oportunidade, se o Senhor trazer a vitória para a gente, eu vou glorificar o Senhor, eu vou chamar e eu vou fazer uma oração nesse fim aqui de jogo. E foi isso que Deus fez. Deixa eu falar. E ele fala: ó, quem fez isso aqui foi Jesus. Jesus fez a gente ganhar. Tá, não sei o que, mas rasgou assim. Eu falei: caramba, vindo da boca do Felipe Melo, isso é muito louco mesmo. E cara, ele começou a orar, começou a agradecer, falou: eu não sei se você acredita ou não acredita, eu só peço que você respeite, feche seu olho aí, você não precisa orar, você só precisa me escutar. E ele começa: Senhor Jesus, obrigado por esse milagre, obrigado porque o Senhor é lindo, obrigado por isso, e aquilo foi uma evangelização. Sem ele perceber a sua gratidão pelo mover, pela ajuda divina, pelo favor de Cristo, cara, evangelizou as pessoas a partir daquele momento conheceram o caráter de Jesus. O problema é que a gente quer ficar criando ambiente, não está no ambiente, está nele. Deixa eu te falar, quando ele está no lugar, não importa se você está numa igreja de 12 mil pessoas, se você está numa reunião de 30 pessoas, se você está numa reunião, você e o seu sócio, se ele estiver no ambiente, tudo muda. Você não precisa criar um ambiente, você precisa criar um hábito de relacionamento com Jesus. É isso que você precisa ter. E aí ele se manifesta no ambiente. Amém? A quarta dimensão que eu quero falar para vocês é a dimensão da coerência e da autoridade. Coerência e autoridade é fundamental nesse processo. Aí você vai falar: pô, mas coerência do quê? Deixa eu te falar uma coisa: coerência de viver aquilo que é apresentado. Por exemplo, você iria num nutricionista e falasse assim para ele: olha só, seu nutricionista, eu vim aqui porque eu preciso fazer uma reeducação alimentar, eu preciso aprender a comer brócolis, que cheira muito ruim, eu não sei por que brócolis fede tanto. Gente, parece que eu estou comendo dentro do banheiro, negócio horrível, gente. Mas tudo bem. Ah lá, já perdi já. Nutricionista, né? Ó, seu nutricionista, aí ele vai falar: ó, você vai comer brócolis, você vai comer cenoura, você vai comer isso, você vai comer aquilo, e aí você fala. Então, aí o problema é o seguinte: aí o nutricionista está falando isso, aí daqui a pouco você, opa, bate o olho na mesa, uma lata de Coca-Cola, um pacote do McDonald's, e você vai falar: irmão, você está querendo me ensinar a comer direito e você comendo tudo errado. Você daria ouvidos para um nutricionista desse? Sim ou não? Você iria num dentista que tem um dente tudo podre para tratar o seu dente? Por quê? Porque não tem lógica. O cara não consegue cuidar do dente dele, vai querer cuidar do seu? Não é verdade? Isso em tantos aspectos da nossa vida. Aqueles discípulos, eles sabiam que coerência e autoridade era fundamental no processo de evangelismo. E eles usavam histórias daquilo que eles ouviram, daquilo que eles viram. Eles usavam exemplos de Jesus, combinado muitas vezes com o trabalho social que eles faziam. Eles não eram seletivos. Eles evangelizavam todo homem.
e depois eles cuidavam do homem todo. Você entende isso? Eles evangelizavam todo homem, qualquer homem que passasse pela frente deles, eles evangelizavam, e depois eles cuidavam do homem. As pessoas, elas te observam muito mais do que elas te ouvem. Muitas vezes você nem vai precisar falar, as pessoas automaticamente vão enxergar algo diferente, então elas vão falar: cara, eu quero aquilo que você possui. O que você possui? Por que o mundo está desabando e você tem paz, você está tranquilão? Aí você vai falar: cara, é que eu tenho a paz de Deus em mim, a paz que excede todo entendimento. E o cara vai falar: meu, eu quero isso. E aí você vai ter a oportunidade de falar: vem cá, vamos orar junto. Muitas vezes você nem vai precisar ir atrás, as pessoas vão vir até você. Não que isso exclua o fato que você deve buscá-lo, mas o exemplo que você dará te deixará com maior autoridade para falar. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta você ficar no seu trabalho, na roda de pessoas que ficam falando mal, e depois querer pregar um evangelho de amor. Isso é ser duas caras, isso é ser falso. Não adianta você ser o rei do bullying e depois ir falar: não, Jesus te ama como você está, como você é. Nós precisamos ter coerência naquilo que nós falamos, nós precisamos viver aquilo que nós falamos, sabe? Você pode falar do amor de Cristo se você viver o amor de Cristo. Você pode falar do Deus que traz provisão se você realmente viver e conhecer o Deus que traz a provisão. Você pode falar do Deus que te salvou se Ele realmente te salvou. E eu posso falar de evangelismo porque um dia alguém me evangelizou. E a quinta dimensão que eu quero falar, e essa é a mais importante, é a dimensão da soberania de Deus. Olha lá, versículo 47: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes quem acrescentava? Não está escrito acrescentava-lhe o pastor, acrescentava-lhe o diácono, acrescentava-lhe o musicista, o ministro de louvor. Quem acrescentava? E a primeira coisa que você precisa entender num processo de evangelismo é o seu papel. O seu papel dentro do processo. Porque muitas vezes nós queremos fazer aquilo que nós não fomos chamados para fazer. Você não foi chamado para convencer ninguém. Você foi chamado para falar de Cristo. Quem convence é o Espírito Santo. Você sabe o que significa evangelizar no dicionário? Significa levar o evangelho, pregar, falar. Qualquer dicionário que você procurar, vão ser essas três definições: pregar, falar do evangelho, evangelizar. Se você olhar, em nenhum momento existe um significado dizendo convencer alguém. Cara, nunca foi no poder de persuasão de Pedro, nunca foi na história de conversão de Paulo, nem na minha. Quando eu prego aqui, eu posso até ter um sermão, mas quem faz a transformação é Ele. Ah, Ramon, mas eu tenho vergonha. Deixa eu te falar, cara, enquanto você tem vergonha, o mundo está abraçando as pessoas lá fora, e nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Sabe aquela pessoa que você deixou passar no seu caminho, você sentiu que você deveria orar, você sentiu que você deveria falar e você não falou? Um dia você vai prestar conta. Eu não estou jogando peso, maldição sobre a sua vida, não, isso é um fato. Nós somos responsáveis por aceitar e obedecer, ou não aceitar e desobedecer. Para você estar aqui hoje, alguém teve que se expor. Para que você pudesse ouvir essa mensagem hoje, alguém teve que se expor, alguém teve que sair da sua zona confortável. Eu lembro a primeira vez que eu fui pregar, eu travei, eu não queria pregar de jeito nenhum, eu chorei, eu falei: não sou chamado para isso. Deus foi quebrando, eu tive que me expor. E se você está aqui hoje recebendo essa mensagem, é porque eu tive que sair da minha zona de conforto. Não pense você que só porque nós pregamos toda semana, isso aqui é uma região confortável para nós. Porque aqui nesse lugar eu sou somente a boca do Senhor. Eu não tenho controle. Quando você não tem o controle, isso te deixa extremamente desconfortável. É muito louco, porque toda vez que eu subo aqui, eu não sei o que vai acontecer.
Eu não sei aonde vai acabar essa mensagem, como que vai acabar, se Deus vai usar do sermão que eu preparei, se Ele não vai usar nada como semana passada. É tudo por Ele, tudo para Ele. E o que nós precisamos entender é o nosso papel. O seu papel é falar, o dele é convencer. Talvez você ainda não tenha conquistado essa pessoa que você tanto deseja conquistar, porque você está tentando convencê-la, ao invés de simplesmente falar. É a mesma coisa do processo de cura. Eu já contei a história para vocês, mas eu comecei a orar por cura e ver as manifestações sobrenaturais de Deus, quando eu entendi que o meu papel não era curar, que o meu papel era orar. Quando eu entendi que Ele é quem cura e eu sou a pessoa que ora, está tudo certo. Mas se Ele não curar, não é um problema meu, é um problema dele. Você fala com Ele. Eu estou fazendo o que a palavra diz: e porão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então vem aqui, eu vou impor as mãos sobre você e eu vou declarar a cura sobre a sua vida. Mas Deus não me curou. Daí você pergunta para Ele, cara. No processo do evangelismo, o seu papel é falar. E eu quero concluir essa mensagem falando que o evangelho é simples. Jesus Cristo nasceu, se fez carne, habitou entre nós, por conta dos nossos pecados decidiu se entregar para que você não fosse mais um prisioneiro da maldade, mas para que você pudesse ser livre, livre da condenação do inferno, livre das acusações, livre de um sentimento de não pertencimento. Jesus Cristo se entregou para que você pudesse viver, e 3 dias depois Ele ressuscitou, mostrando e desmoronando, fazendo cair por terra o plano de Satanás sobre toda a humanidade. Na cruz, na ressurreição, o projeto de Deus para a sua vida começou, e o desejo dele sempre foi que você conhecesse essa história, mas que você não conhecesse essa história pela minha perspectiva, mas que você pudesse ter um relacionamento de intimidade com Ele, conhecesse a Ele pela sua história e pela sua intimidade. Eu queria pedir que você feche seus olhos um pouquinho. Você conhecer Jesus através da minha história, ou através da história de qualquer outra pessoa, não vai gerar intimidade, não te faz próximo de Jesus. Saber que Ele fez uma obra incrível na minha vida, saber que Ele me resgatou do império das trevas, que Ele me deu perdão, que Ele me deu paz, isso tudo não vai mudar a sua vida, mas mudou a minha. E eu não posso falar que eu conquistei isso, mas Ele conquistou por mim através de uma intimidade, a partir de uma entrega que eu fiz a Ele. Intimidade é você conhecer bem, é você conhecer as características. Intimidade é você poder rasgar o seu coração sem cerimônias, sem medo do que pode pensar, do que podem pensar ou do que pode acontecer. E a verdade é que Jesus sempre desejou ter intimidade com você. Mas para que isso aconteça, para que essa intimidade aconteça, é necessário que você também deseje esse relacionamento. Relacionamento é uma via de 2 mãos, não adianta uma pessoa só querer e a outra não. Para que seu relacionamento de intimidade com o Senhor comece, é necessário que você aceite esse relacionamento, que você não guarde e queira manter escondido, sabe, como se fosse um amor proibido, mas que você aceite com o seu coração e confesse com a sua boca o que Ele é para você. Não existe outro jeito, não existe religião. O que te salva, o que te torna filho, é viver em intimidade com Ele. E para que isso aconteça, você precisa querer. Se você deseja e nunca entrou nesse lugar aqui, ou talvez já tenha entrado, mas nunca fez essa oração de entrega, e hoje você entende, você fala: Senhor,
antes de evangelizar, antes de querer pregar a sua palavra, eu preciso entregar o meu coração e viver uma vida de intimidade. Eu quero ser íntimo do Senhor. Mais uma vez, não é sobre religião, é sobre relacionamento, você e Deus, para que Ele te fortaleça nos momentos de dificuldade, para que Ele te traga paz nos momentos de dúvida. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus hoje, levante a sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Fica com a sua mão levantada se você quiser entregar o seu coração para Jesus. Pode levantar a sua mão, não tenha medo. Um dia eu me expus, um dia eu estive nessa situação, sentado na sua cadeira, e eu sei que foi a melhor decisão que eu fiz. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Hoje é um dia que o Senhor fez para que você pudesse ter um tempo de intimidade, um tempo de pertencimento, que você saia daqui sabendo que você pertence a alguém, que o selo de Cristo está sobre a sua vida e que você não é mais qualquer pessoa. A partir desse momento que você entrega o seu coração para Jesus, você, além da proteção, além do cuidado emocional, além da provisão que Ele traz para você, você tem o seu nome escrito no livro da vida e a eternidade. E essa eternidade você só consegue desfrutar se você confessar com a sua boca. Mais uma vez, existe alguém que deseja fazer essa oração? Levante a mão onde você estiver e nós vamos orar. Fica com a sua mão levantada, nós vamos orar, amém? Existe alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja? Eu queria pedir que você que levantou a sua mão, se você puder sair do seu lugar e vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Pode vir, se você quer entregar o seu coração, viver em intimidade com Cristo, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós não vamos te pedir nada, nós simplesmente queremos orar com você, queremos orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Vem aqui um pouquinho à frente aqui, ó. Deixa eu orar com você. Vem aqui um pouquinho aqui à frente aqui, ó. Queria pedir que vocês colocassem as mãos no coração de vocês, e que vocês repetissem essa oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Eu confesso o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor me amou a despeito das minhas falhas, e que a partir de hoje a minha vida seja guiada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. O que vocês viram aqui, isso aqui é resultado de 5 dimensões do evangelismo. A prova de que a palavra de Deus é viva e eficaz está aqui. Não sou eu quem faço. O que eu fiz foi falar para cada um de vocês quem Jesus é. E vocês prontamente aceitaram, porque quem convenceu? O Espírito Santo tocou no coração de cada um de vocês. Sabe qual que é a sua diferença que está sentada a minha hoje? É um microfone na mão. Mas eu não preciso de um microfone para falar o quão bom Jesus é. E você não precisa de um microfone para falar o quão bom Jesus é. Glória a Deus. Feliz demais pela decisão de vocês. Eu queria pedir que vocês seguissem a diaconia. Fiquem em paz, nós não vamos pedir nada. Nós queremos saber como nós, como igreja, podemos servir vocês, entender como nós podemos cuidar de vocês. Então, por favor, sigam os diáconos. Se você fez essa oração online, entregando a sua vida para Jesus, glória a Deus pela sua decisão. Eu peço que você escaneie esse QR Code que está na sua tela também, que você preencha os dados. Mas eu tenho um segundo e último apelo para fazer com vocês. Eu queria pedir que você ficasse em pé. E eu queria te fazer uma pergunta. O que você quer ser de Jesus? Você quer ser um discípulo ou você quer ser um seguidor? Você sabe qual que é a diferença de um discípulo para um seguidor?
Um seguidor, ele não faz questão de se relacionar de forma profunda. Ele te segue, ele te observa, ele até pontualmente faz aquilo que você pede, mas a partir do momento que ele cansa, ele vira as costas, ele vai embora e está tudo bem. Ele consegue viver uma vida completamente paralela, consome o seu conteúdo, e quando ele não quer, ele vira as costas, ele não precisa te procurar. Mas quando você assume um papel de discípulo, você aceita o desafio, você aceita os desafios impostos, você aceita os desafios que Ele colocou na sua frente. Você não se esconde em meio à sua vergonha ou em meio ao seu receio, porque você entende que maior é o que está em você do que as dificuldades que você vai enfrentar no mundo, porque você entende que quem é vivo é a palavra de Deus, que quem tem poder é o Espírito Santo de convencer. Pelo contrário, como luz você se expõe. Olha o que está escrito em Atos capítulo 13, versículo 47: porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O verdadeiro discípulo estão sempre em movimento, sempre aceitando o desafio de Deus. Em qualquer lugar do mundo onde houver um cristão genuíno, ali haverá movimentos do Espírito Santo e salvação. A palavra de Deus diz que os sinais nos acompanhariam. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, onde você estiver, o Espírito Santo está te acompanhando, está com você. Discípulo genuíno não fica parado, não consegue ficar parado, não consegue rejeitar um bom desafio. Se o que te falta hoje é coragem, peça coragem. Se o que te falta talvez seja ousadia, peça para Deus tirar a vergonha da sua vida. Se você acha que o que você precisa é de um tempo, mude as suas perspectivas, porque você não precisa de um determinado tempo. Peça para Deus não um culto para você pregar, peça para Deus uma oportunidade de você evangelizar e mostrar o quão bom Ele é. Essa é uma oração que só você pode fazer. Talvez você entenda: eu quero ser um discípulo. E talvez você fale: eu estou muito longe de ser um discípulo. Essa mensagem é para você. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Não tem ninguém te olhando. E seja o mais vulnerável possível agora. Se eu perguntar aqui hoje: quantos de vocês têm se omitido na evangelização ou no processo de evangelismo? Quais corajosos responderiam a verdade? Quantas pessoas têm se omitido? Levanta a mão, sem julgamento. Quantas pessoas entendem que talvez você tenha se escondido atrás da sua vergonha, atrás do seu medo? Quantas pessoas acham que talvez falta a oportunidade? Levanta a mão quem acha que falta uma oportunidade. Quantas pessoas acham que falta preparo, conhecimento? Levanta a mão. Pode abaixar suas mãos. O que eu quero te falar é que nada disso falta sobre você. Sabe que o Lamartine conta que quando ele se converteu, prontamente, no mesmo dia, ele foi até o seu prédio e converteu os seus 2 melhores amigos. Que conteúdo que ele tinha. Hoje ele é um monstro, mas que conteúdo ele tinha após 3 dias de acampamento. O que você precisa entender é que você precisa falar o básico. Você precisa falar a respeito de Jesus e deixar com que o Espírito Santo convença. Quantos estão dispostos a ter uma transformação? A deixar talvez de ser um seguidor para se tornar um discípulo? Levanta a sua mão. Vamos ser vulnerável aqui na presença do Senhor. Você está disposto a se tornar um discípulo real, sincero, seguir os direcionamentos? Sim ou não? Então, enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui, eu peço que você fale, você e Deus, que você converse com o Senhor e que você exponha o seu coração a Ele. Se for falta de coragem, peça coragem. Se for falta de ousadia, peça ousadia. Seja lá o que você for fazer, faça pedindo e crendo que Ele vai fazer e vai responder, amém? Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai,
que nós entendamos a relevância da sua mensagem. Pai, não é sobre nós, não é sobre o nosso poder de influência, mas é sobre o seu sacrifício na cruz que nos comprou e nos resgatou. Pai, nós entendemos que todo mundo precisa ouvir o quão bom o Senhor é. Senhor, não é certo que nós nos acovardemos, Deus, diante talvez do medo, diante talvez da incerteza, da insegurança. Senhor, nós não queremos, Deus, vestir essa capa. Senhor, nós queremos estar revestidos do seu poder, da sua autoridade, e que tudo aquilo que nós façamos, nós possamos glorificar o seu nome, porque isso é uma forma de evangelismo. Deus, o Senhor enxergou a oração de cada um dos teus filhos. Nós entendemos, Deus, que aquilo que foi começado lá na igreja primitiva e que nos trouxe até os dias de hoje onde nós estamos, Deus, não pode morrer aqui, Pai. Pai, enquanto muitas pessoas têm falado muitas besteiras, Deus, nós que temos o conhecimento da verdade, precisamos nos expor, Deus, sabe, para quebrar essas mentiras, para quebrar, Senhor, esse evangelho fraco que tem sido pregado, onde o homem é o centro. Não, Pai, nunca foi sobre o homem, sempre foi sobre o Senhor é o centro. O Senhor é o centro, é para tudo, toda a honra é para o Senhor, toda a glória é para o Senhor, tudo aquilo que nós façamos é para o Senhor, Deus. Deus, para aqueles que talvez não se sintam corajosos, Deus, que o Senhor possa derramar sobre eles, Senhor, uma unção de autoridade, uma ousadia que vem dos céus, Deus. Para aqueles que têm medo, que o Senhor tire, Senhor, essa capa, Senhor, do medo, e revista o Senhor de coragem, Pai. Que eles possam se lembrar que o Senhor, mesmo, Senhor, sendo santo, se entregou naquela cruz, Deus, mesmo suando sangue de tanta tensão, decidiu se entregar. Deus, o que é o nosso esforço, se comparado àquilo que o Senhor viveu, é nada, Pai. Deus, que nós possamos, que o Senhor possa trazer à nossa memória tudo aquilo que o Senhor passou naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a liberdade, e que nós pudéssemos também falar dessa liberdade, Deus. Pai, evangelização não é algo complexo, mas Satanás tem tentado, Senhor, criar uma coisa pesada. Deus, não é pesado, o seu evangelho é leve, o seu fardo é leve, a sua palavra é leve, ela traz transformação, e é isso que nós queremos. Deus, nós não queremos mais ser um seguidor do Senhor, te olhando de longe e dando tchau. Nós queremos nos relacionar, Deus. Por isso nós te pedimos, conta conosco, Pai. Se você deseja que o Senhor conte com você, levante a sua mão e diga assim: conta comigo. Conta comigo. Fala com mais convicção. Fala: conta comigo, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Onde o Senhor me mandar, eu vou. Onde o Senhor me colocar para falar, eu vou falar, Senhor. Onde o Senhor me desafiar, onde o Senhor me trazer as ovelhas, Senhor, ali haverá um pastor que as endireitará nos caminhos certos, e que o seu nome possa ser exaltado. Deus, eu peço que sobre cada um daqueles que se expuseram neste ambiente, que o Senhor possa dar a eles oportunidade essa semana, e que eles sejam livres, Deus, para falar quem o Senhor é. Nós te agradecemos por essa mensagem, e oramos ao Senhor, Deus, que o Senhor nos leve em segurança para as nossas casas, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, sabe, tenha misericórdia de nós, que o Senhor derrame sobre nós as tuas bênçãos e nos dê a paz, Deus. Nós te entregamos esse culto, esse mover, Deus, e oramos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.